Olá, seja muito bem-vindo a outro vídeo. Hoje vamos conversar um pouco sobre o concurso da Receita Federal. Esse concurso já aconteceu algumas semanas atrás, porém há muito que se falar sobre este concurso, seja pela forma das estratégias que nós tivemos para realizar essa prova e também para a gente tentar refletir um pouco por que tudo deu errado. Você teve algumas estratégias para você se sair bem durante a sua prova? Eu acredito que provavelmente você deve ter usado algumas estratégias, porque a gente está falando de um grande concurso com um grande número de matérias. Então, acaba que se você não tiver estratégia no dia da prova para realizar uma boa prova, acaba que você pode se dar mal, porque nós sabemos que é um concurso muito exaustivo, eram 4 horas e meia de provas e tinha muito conteúdo, e certamente era necessário sim você seguir uma estratégia para você começar a sua prova, para você realizar a sua prova da melhor forma possível. Afinal de contas, tinham muitas questões que eram para ser resolvidas em 4 horas e 30 minutos. Provavelmente, se você não trilhasse, se você não tivesse uma estratégia, você poderia chegar ao final da prova e ainda ter que chutar algumas questões. Por isso que a gente vai conversar aqui um pouco sobre essa questão: por que tudo deu errado? Eu fiz esse concurso da Receita Federal, um concurso que oferece excelentes oportunidades. Eu acho que provavelmente deve ser o concurso mais aguardado e que muitas pessoas estavam querendo muito esse concurso, e certamente muitas pessoas fizeram essa prova e muitos tiraram notas boas, mas também, assim como eu, muitos devem ter tirado algumas notas não tão boas assim. E a gente começa a falar, por exemplo, no começo da prova, como que você começou fazendo a sua prova. Eu cheguei no dia lá da prova e eu comecei a fazer aquelas questões sobre o assunto que eu tinha mais afinidade. Eu confesso a você que eu comecei a fazer as questões de administração geral e administração pública, que eu considerava que era um conteúdo mais fácil para mim. Você pode ter tido outra estratégia, mas eu quis fazer essas questões que eu achava que era mais fácil: a contabilidade, a administração pública e a administração geral. No entanto, a administração pública e a administração geral não estava também tão fácil assim, pelo menos na prova que eu fiz. Aí depois nós tínhamos também influência em dados, nós tínhamos contabilidade geral, tínhamos o português e tínhamos também é, inglês, tinha também a parte do raciocínio lógico e estatística. E eu confesso a você, pessoal, que após terminar de fazer as questões da administração pública e geral, eu fui resolver as questões de fluência em dados. É, Na minha primeira impressão, assim, quando eu vi aquela prova de fluência em dados, eu vi que ela não estava tão fácil também, porque tinha alguns conteúdos ali que eu tinha estudado, mas é claro que eu não me pareceu ser um conteúdo muito aprofundado. Eu acreditava que não ia cair tão puxado como foi, né? Se você observar, teve algumas contas lá relacionadas ao ambiente Python, ao ambiente R, e que tinha muitos detalhes ali que você deveria saber para você se dar bem nestas questões de fluência em dados. Aí depois, pessoal, fui para a prova de inglês. E eu confesso também a você que o texto de inglês tinha muitas palavras desconhecidas para mim. Era um texto que estava um pouco difícil também, mas só que a gente tinha que ter aquela estratégia, né, de não tentar a, traduzir tudo. Então essa foi a linha que eu segui.
Aí, pessoal, nós tínhamos também as questões de língua portuguesa, também nós tivemos lá raciocínio lógico e estatístico, que também não estava tão difícil assim. E tivemos também a contabilidade. A contabilidade também estava da forma como a gente esperava. Porém, foi um concurso muito difícil,